que nós nos credenciamos, né, com um trabalho que foi desenvolvido não apenas nesses 3 anos, mas nos últimos 6 anos, né, quando nós tivemos, inclusive, sob a presidência, nós obtivemos a primeira vitória com o Luiz Alberto na presidência da Ordem dos Advogados, e a partir daí, e é claro que como grande referência desse processo de transformação, nós não podemos deixar de citar, né, a figura do Guatidamus. E aí, como o Ronaldo bem colocou, eu acho que nós temos 2 momentos na Ordem dos Advogados. Né? Temos uma OAB até a chegada do ADI e a partir, né, desses 2 mandatos do ADI. E o Ronaldo colocou muito bem, é um grande desafio para Felipe, Ronaldo e todo o corpo que integra, né, esse conselho da seccional, conseguir manter, né, a Ordem dos Advogados e a CAARG nesse mesmo patamar, nesse mesmo diapasão que foi implementado pelo ADI. Acima de tudo, que é uma advocacia corajosa e independente. E o que aconteceu aqui em São Gonçalo foi exatamente incorporar esse mesmo espírito, essa mesma concepção de total independência, de romper com uma ordem que fica fazendo chazinho, oferecendo cafezinho para juiz, mas quando se vê, né, a categoria ameaçada, avisada de ir para o licenciamento. E nós já tivemos aqui oportunidade de fazermos, inclusive, representações contra os juízes, como aconteceu na gestão, a primeira representação, na gestão do Luiz Alberto. O Luiz Carlos Marinho, na ocasião, era tesoreiro, e era bem, né, uma juíza do trabalho que resolveu dar um ataque, né, dentro da vara do trabalho, da 4ª vara do trabalho, e nós não executamos em promover uma representação. A Ordem dos Advogados representou contra aquela juíza. Ela sentiu-se tão mal aqui em nossa cidade que acabou pedindo a sua transferência para Niterói. E nós não perdemos nada, diga-se de passagem. Eu até brinco com os colegas de Niterói que eles tinham mandado o cavalo de Ituária para cá e nós devolvemos o presente para eles. Né? Porque, na verdade, a OAB teve a coragem de tomar essa decisão. Mas, recentemente, nós tivemos a oportunidade de conversar com uma juíza que vive praticando irregularidade no sentido de desrespeitar o advogado, com a chegada na vaga do trabalho, com horas de atraso. Conversamos no primeiro momento em seu gabinete e não tivemos nenhuma solução. E aí, a partir desse momento, nós fomos compelidos a fazer também, mesmo procedimento de representar, e essa juíza levou a puxão de orelha da corregedoria. Ela hoje nos olha de cara feia, alguns ficam até colocando como já ouvi de um presidente de subseção que eu não vou bater de frente com o juiz. Ora, se nós não estamos dispostos a assumir esse ônus da função que nós estamos desempenhando, então para que é que nós queremos assumir a direção da Ordem dos Advogados? Isso está muito claro. A nossa concepção é apenas um ato de mera vaidade de achar que esse trabalho da ordem são apenas os prestes, as baixas, as portas que aparecem no dia a dia, as pessoas estão muito enganadas, porque é um trabalho muito árduo, a luta é muito grande, os desafios que se colocam no dia a dia são imensos. E aí, eu costumo dizer, e não me canso de repetir, que só por desonestidade, ou talvez por ser um personagem do livro do José Saramago, né, do ensaio sobre a cegueira, de não verificar que nesses últimos, praticamente últimos 10 anos, né, vamos pegar o que já começaram a perdão o segundo mandato do dia, de não perceber que a OAB tem um salto de qualidade. E esse salto de qualidade você verifica como nós encontramos na OAB, né, com as nossas salas cadeadas, com computadores obsoletos, que muitas das vezes nós éramos incomodados com telefonemas e funcionários nos comunicando com a máquina vertebral, que o maluco lembra da ser queimado, e
E eu, naquele momento, eu coloquei para os alunos, nós não temos direito de administrar máquinas. E hoje nós temos funcionando em nossas salas máquinas de última geração, modernas, computadores que nós encontramos aqui, 386 com programa Linux. E vejam os computadores que nós temos hoje nas salas dos advogados, inclusive com acesso à internet. Isso proporcionando ao advogado, né, uma melhoria na sua prestação, né, do seu serviço. Como a questão do escritório compartilhado não pode ser remitida, né, porque nós sabemos o quanto difícil, principalmente para os advogados que estão iniciando, que muitas das vezes nós vimos, até em frente à sede da OAB, advogado tem um cliente dentro de carro. E hoje nós temos espaço onde o advogado atende ao seu cliente com toda a dignidade, podendo elaborar inclusive as suas peças, né, porque isso foi mais uma prestação de serviço da ordem dos advogados, sem que isso incorresse em algum tipo de ônus para a nossa categoria. Então isso é verdadeiramente pensar na advocacia. E o que eu costumo colocar, que aqui em São Gonçalo, e aí não é diferente do que acontece na profissional, quando nós temos que promover algum tipo de evento, nós ou promovemos para a categoria ou então não vamos promover para ninguém. Nós não fazemos uma advocacia, uma gestão de grupo, né? Nós fazemos uma gestão do conjunto de nossa categoria. Essa é a contribuição e ela foi tão correta que hoje eu tenho a grata satisfação, e vamos até citar novamente, o Alexandre, Sérgio, Odeias, Lilene, que são companheiros valorosos, militantes, que estavam lá, compondo lá no meu grupo até um determinado momento, mas que perceberam a nossa intenção, porque o nosso discurso sempre foi coerente com a nossa ação prática do dia a dia. Após o processo eleitoral, nós nunca pedimos a mensagem ideológica ao colega. Se há uma necessidade de intervenção da ordem dos advogados, pouco nos importa em quem esse colega votou. Há uma tem que responder presente. E eu acho que por isso, esses colegas hoje se incorporaram a essa nossa caminhada, né, para que nós possamos conseguir avançar nesse processo de transformação, que inclusive é o jogo que nós adotamos em nossa campanha. E aí, um aspecto de extrema importância, né, que foi também a recuperação do papel histórico da ordem dos advogados. Isso havia sido desprezado, talvez por um discurso extremamente atrasado, e em alguns momentos eu tenho até dito que deveria mandar publicar em nosso jornal, aquele texto do Mercedes do analfabeto político. Porque quando nos acusam de fazer política, é verdade, a ordem dos advogados faz política sim. Agora eu desafio a provar que nós fazemos política partidária. Agora, enquanto instituição, fazemos política e de forma muito independente. E foi por isso que nós fomos para a praça pública, né? Nós colocamos na luta contra aquela monstruosidade que foi praticada na Praça do Alcântara, onde o processo absurdo aprovado pela Câmara dos Vereadores, com a conivência do Executivo Municipal, cedeu um espaço público para a iniciativa privada, pelo preço lógico de R$150 mil. Então, foi um papel da ordem também vindo da praça pública, como nós nos insurgimos contra aquela monstruosidade que foi praticada na comunidade de Roraima, que é uma área de proteção ambiental, e no entanto lá foi permitida a instalação de um aterro sanitário. Isso faz parte do papel institucional da ordem. Tanto é assim que, se vocês estiverem lá na seccional, no quarto andar, vocês podem observar a foto da dona Lívia Monteiro, que foi uma secretária da ordem, que foi vitimada de forma brutal pelos algozes da ditadura, que mandaram uma carta-bomba ao presidente da Ordem dos Advogados. Por quê? Porque a Ordem fazia um enfrentamento, fazia um processo de denúncia contra o regime de arbítrio que se instalou no país a partir de 1984. Então, nós podemos compreender muito isso. E por isso, nós não nos hesitamos e não vamos nos omitir. Sempre que a sociedade, né, buscar o apoio da sociedade, nós entendemos essa luta como legítima, é papel da ordem dos advogados responder presente e estar alinhado com a sociedade.
E por isso que nós participamos de inúmeras audiências públicas, de ações sociais, inclusive lá no show de Taoca, que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de citar para a prefeita, que nós visitamos o Brasil no dia 19. Tivemos o desprazer de assistir naquele episódio uma criança sendo atacada por um porco querendo roubar a sua quentinha. Esse é o quadro dramático que nós observamos no dia a dia. E nós não estamos no Nordeste. Nós estamos em São Gonçalo e a alguns minutos do centro da cidade, esse bairro. Então, nós não podemos nos omitir sobre o discurso corporativista, porque os que nos abusam de fazer política, se eles fossem pelo menos corporativistas para a categoria, eu acho que já teria de bom tamanho. Mas se é corporativista para um pequeno grupo, eu acho que aí a coisa acaba não funcionando. E é por isso que os nossos colegas têm respondido de forma positiva a nossa campanha. E por isso eu digo, nós somos uma situação que não tem vergonha de dizer que é situação. Nós somos uma situação que o presidente, candidato ao presidente da situação, propôs um debate para o candidato da oposição. Mas é óbvio que ele não vai querer participar desse debate. Né? Porque nós não temos que nos escondermos, nós não temos vergonha de ser oposição, porque nós temos trabalho a apresentar, mostrar o que foi realizado. Como, por exemplo, uma grande conquista que os advogados de São Gonçalo tiveram, quando nós solicitamos um vereador que fez parte, inclusive, da direção da OAB, que foi o Marcos Costa, que por sinal o presidente está aqui chegando, né? Quando nós solicitamos ao vereador Marcos que apresentasse um projeto de lei na Câmara de Vereadores com a proposta de universidade que nos isentasse de alvará de localização. Os advogados de São Gonçalo estavam sofrendo uma fiscalização terrena, talvez por conta do nosso posicionamento diante dessas propostas imorais que estavam sendo implementadas pelo Executivo Municipal. E esse projeto de lei foi apresentado pelo Marcos, aprovado. No primeiro momento foi rejeitado, e depois um novo projeto de lei apresentado e aprovado pela Câmara de Vereadores, e finalmente a juíza, a prefeita acabou funcionando esse projeto de lei. E nós não podemos negar que isso é uma grande conquista da nossa categoria, porque nós estávamos sendo atormentados no dia a dia, no exercício da nossa atividade profissional. Eu mesmo tive o desprazer de receber a fiscalização no meu escritório, me colocando ao parar e deixando intimação sobre ameaça de auto de infração. Então, isso é o papel que a Ordem dos Advogados tem que levar no seu dia a dia, porque os desafios, a relação com o Poder Judiciário está cada vez mais complicada. O que nós observamos e temos colocado, é claro que temos exceções, mas tem juízes que estão preocupados, pura e simplesmente, com a sua remuneração, mas que há um profundo desprezo pelo jurisdicionário, um profundo desprezo pelos advogados, principalmente aqueles que militam em sede de juizado especial, que observam que muitos deles estão, inclusive, a serviço do poder econômico. E eu não hesito em dizer que, inclusive, determinados empregos parecem que transformaram o poder judiciário na extensão do seu negócio. Porque para eles é muito mais vantajoso fazer acordos ridículos no judiciário do que investir no sistema, do que respeitar o cidadão. Então, isso nós não abrimos mão. Essa faz parte da nossa atuação política diante da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, eu peço, nesse momento, uma grande salva de palmas ao Adila Luz, que eu acho que eu costumo dizer que é o cara, foi o homem que é responsável por essa mudança de comportamento de nossa entidade. Tá? Muito obrigado, Adir. E com a certeza de que, como a Adir mesmo fala, que nesses 6 anos valeram a pena. E aí tem uma questão muito importante, que o Ronaldo acabou comentando, que é uma proposta política correta, que os nossos oposicionistas combatem por atraso,
quando se defende, e isso surgiu a partir da seccional do Rio de Janeiro, eleições diretas para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Porque lá tem que ser colégio eleitoral. Da mesma forma, como eu já coloquei por aqui, temos que reformar os nossos instrumentos, porque não é possível que as eleições da Ordem dos Advogados seja ad eterno. Nós podemos nos reeleger quantas vezes quisermos. Não pensem que o ADI está encerrando seu mandato, ele poderia buscar uma outra reeleição, mas por uma questão de convicção, de comportamento, é que eles estão encerrando a sua gestão. Mas eu penso que isso deverá estar assegurado em nossos instrumentos, seja regimentos, estatutos, no sentido de que a ordem dos advogados se adeque ao novo Estado democrático que nós temos em nosso país. Obrigado.